Olá, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo sobre economia prateada, a força da economia prateada. Eu sou Tereza Romero, ainda diretora do Instituto Ideias. Eu digo ainda porque nesse momento já estou passando o bastão para a nova geração. E esse bate-papo aqui promete. Temos aqui como participante o Maico Oliveira, ele é diretor de vendas e marketing da Medsenium. Prazer estar aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo muito rico, porque é um tema que, apesar de não ser muito novo, vai despertar muito interesse do pessoal aí. Tem muita coisa legal para a gente conversar hoje. Olha, eu acho que é novo, hein, para muita gente. Então, explica para nós, Michael, o que exatamente é a economia prateada? Tudo bem, apesar de ser um assunto que tem sido mais pautado nos últimos tempos, a economia prateada ela foi criada, né, esse termo, desde a década de 70 no Japão. Então, por que economia prateada, né? Silver Economy? Porque a gente está falando dos cabelos prateados, cabelos grisalhos. Então, fez essa relação aí com o público que tem 50 anos ou mais e refere-se exatamente ao poder econômico desse mercado que só cresce no Brasil e no mundo, né? Poxa, você aí que está nos escutando, né? Fica pensando, como seu pai, seu avô, você mesmo que faz compras online, que tem planos de saúde, que viaja pelo mundo, quanto vocês fazem parte dessa economia e ainda não sabem. Verdade. Não é isso, Tereza, Mike? você sabe que se a gente fosse colocar a economia prateada comparada à receita dos países, a gente está falando da terceira maior economia mundial. Só perde para os Estados Unidos, China, terceiro a economia prateada, movimenta aí mais de 7 trilhões de dólares ano. Então é um mercado muito grande, muito promissor. E a gente tem visto, né, essa evolução do poder de consumo não só no Brasil, mas no mundo, e como isso tem aí afetado muito os números. Pois é, a Medsenium é uma empresa especializada nesse público, né? Então, assim, cita alguns cases interessantes para a gente conhecer. Legal. Bom, a Medsenior é genuinamente uma empresa que foi criada para atender ao público sênior, né, o público 49 mais, que é a idade que nós atuamos, mas predominantemente o nosso público é 60 mais. E lá a gente tem, eu acho que a própria empresa, né, é um case diferente aí para atender esse mercado, que era um mercado que há 15 anos atrás as operadoras de saúde tinham muito receio de trabalhar. E, na verdade, a pessoa idosa, ela tem poder de consumo, ela tem um comportamento de consumo como qualquer outra faixa etária, e a gente, às vezes, fica criando alguns estereótipos. Quando nós rodamos a primeira pesquisa, em 2012, com o nosso público, a gente identificou que apenas 26% das pessoas usavam a internet. E no último ano esse número chegou a 97%. Então você vê uma evolução, uma interação com a tecnologia muito grande, muito crescente. É um público que está cada vez mais conectado, cada vez mais antenado com as tendências, e a gente tem que mudar um pouquinho a forma como a gente enxerga essa economia, né? Eu costumo brincar que o conceito de idoso ficou velho, né? As pessoas não querem mais serem esse estereótipo de que eu fico agora aposentado, eu paro de fazer as coisas. Pelo contrário, eu acho que a geração que está chegando aí na terceira idade é a geração que tem maior capacidade aí de aproveitar a vida, viajar com saúde, né? É verdade, né? E todos nós conhecemos pessoas que estão aí se reinventando, né, nessa fase. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria te fazer. Como tem sido o desafio de inovar na comunicação? Você que é especialista em comunicação, para esse público tão diverso. Bom, a gente primeiro tem que entender, né, que a pessoa 50, 60, 70 a mais, ela não é um padrão, não existe um padrão. Existe um grande mix ali de comportamentos, de classes. O perfil sociodemográfico ele é diferente. Então, eu acho que as empresas, as marcas costumam cometer alguns erros com isso, de achar que todo mundo, 60 a mais, por exemplo, tem um padrão. E não é. Então,
consumidores como qualquer outro consumidor com as suas características. Quando a gente fala especificamente de tecnologia e oportunidades tecnológicas para esse público, a gente tem que lembrar, como eu falei, que as pessoas estão cada vez mais conectadas. Então, não adianta você pensar na tecnologia só para jovens ou que a população, principalmente 60 a mais, não vai acessar. Isso não é verdade, né? As interfaces dos aplicativos, dos dispositivos estão cada vez mais amistosas para esse público. Então, existe um grande mercado, uma grande oportunidade em relação a isso, né? Nós fizemos um case muito interessante, falando agora de vendas digitais, né? Nós criamos, pós-pandemia, um processo de venda que ele é 100% digital. E as pessoas automaticamente falavam, nossa, mas os idosos vão dispensar o papel, eles vão assinar um contrato por celular, por token, enfim. E a gente falou, vamos experimentar, vamos tentar e vamos provar que se isso realmente é verdade. Então nós fizemos esse processo, criamos um núcleo de vendas digitais dentro da operadora e o resultado foi absurdamente alto. Hoje, em algumas praças, a venda digital ela representa mais de 30% da nossa venda global. Então são números muito altos e provam que o idoso está conectado, que essa geração tem sim poder aquisitivo, poder de consumo e muita afinidade com a tecnologia, diferente do que as pessoas pensam por aí, né? Acham que o conceito de idoso é aquela senhorinha lá, como você falou, né? Tá sentada lá fazendo crochê e não quer viver a vida, pelo contrário. É verdade. E eu tive a oportunidade de pesquisar a sua empresa e comprovar o que você falou da venda online. A gente tem um case bem interessante lá. Sobre a questão da estratégia, né, da comunicação, nós rodamos uma pesquisa muito profunda nos últimos anos para entender como que é o envelhecimento no mundo e entender também se a nossa operação estava no caminho certo, né? Nós sempre fomos... levantamos uma bandeira do envelhecimento saudável, da medicina preventiva. Eu acho que é isso que diferencia a Med Senior dos demais planos. E quando nós olhamos para a Europa, para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que o ecossistema de envelhecimento é muito forte. Existem as chamadas Age Techs, aquelas empresas que são 100% voltadas para o envelhecimento ativo e saudável, muito desenvolvidas e muito ativas. Então a gente viu que estávamos no caminho certo, mas a gente aprofundou um pouco mais nesse conceito. Hoje o conceito de envelhecer com saúde, envelhecer bem, o que a gente chama lá fora de age well, ele é um conceito que transcende só aquela coisa de você comer bem, de você fazer exercício. Isso todo mundo já sabe, né, Tereza? O mais importante é você estar conectado também, é você ter comunidades de apoio, se preocupar com mobilidade, que é um ponto muito importante também, com autonomia, certeza. Independência. Então é um mix de frentes, de cuidados que vão fazer com que você envelheça melhor, o que nós chamamos lá carinhosamente de bem envelhecer, né? É isso aí. E eu ia até te fazer uma pergunta, mas eu acho que você já me respondeu. Como é que você enxerga o futuro dessa economia no Brasil? Até 2060 a gente vai ter mais idosos do que jovens no país. Então as empresas precisam estar ligadas nisso. Sim. Não é só uma questão de futuro, é uma questão de presente. Sim. Hoje a economia prateada já está ativa, ela já tem um alto poder de consumo. E a maioria das empresas não estão muito antenadas nisso, né? Estão preparando produtos para jovens, talvez, e perdendo um pouco a atenção nesse mercado que é tão grande tão emergente. É verdade. Fica aí um ponto de atenção, né? Você que é profissional de marketing, que gerencia empresas, né? A enxergar, né? A observar o potencial exatamente desse mercado. Pois é, Maico, estamos caminhando para o final. Que conversa maravilhosa e inspiradora, né? Bom saber que aqui no Espírito Santo, uma empresa capixaba, né? Sim. Tenha toda essa filosofia e todo esse, sabe, esse cuidado com essa população, né? E aí, pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês, né? Para vocês que estão nos escutando até aqui, né? Fica aí uma reflexão. A economia prateada não é sobre envelhecer, é sobre viver mais, melhor e com propósito. Ok? Fica aí o ponto de atenção.
Obrigada. Obrigada, Mike. Obrigado, Tereza. E eu acho que, assim, como mensagem final também, a gente sempre pergunta, né, para as pessoas o que você quer ser quando crescer. Eu acho que a reflexão certa é quem você quer ser quando envelhecer. É isso, porque todos nós vamos chegar lá. Esperamos que cheguemos bem, né? Exatamente. Obrigado, Tereza. Obrigada.